A gente acabou de encerrar o primeiro trimestre e os nossos dados da Neotrust estão mostrando algumas notícias sobre isso. A boa notícia é que o mercado cresceu, mas de fato não adianta a gente olhar a manchete do crescimento de mercado, mas sim como esse mercado cresceu. E aí, quando a gente pergunta como o mercado cresceu, muda de figura, a história é outra. Então, Léo, comenta um pouquinho sobre como foi esse primeiro trimestre aqui pra gente. Perfeito, Righetti. A gente começou o primeiro trimestre de 2026 mantendo uma certa velocidade de crescimento parecido com o que a gente acompanhou no ano de 2025. Mas a taxa ela foi um pouco menor, tá? Um pouco mais baixa. Então, o ano de 25, eu gosto de fazer esse panorama geral, né? Não só falar do recorte do trimestre. Ele trouxe um mercado muito aquecido, que mostrou números até crescimentos na casa de 20% acima de 2024. Trouxe um certo otimismo, né, para o setor, né, para o e-commerce como um todo. E aí, quando a gente chega com o primeiro trimestre de 26 ainda manter um crescimento, isso é super positivo, porque 25 já foi um crescimento forte, mostrou uma base muito forte comparativa, né? E aí quando a gente entra no primeiro trimestre ainda mostrando crescimento, a mensagem é interessante, né? É positiva. Claro, os e-commerces, né, os varejistas se preocupam porque a taxa veio um pouco menor, mas quando a gente olha que em 25 foi muito forte já, é interessante a gente ver esse crescimento de 9%, né, no primeiro trimestre acumulado, como, né, um resultado de consumo aquecido. É importante lembrar, né, que o mercado ele começou no passado com datas fortes sazonais, né? Deu uma intensificada, digamos assim, criando principalmente a questão das datas duplas, né? A gente algo que já vem aí de 2 anos, trazido pelos asiáticos, né? O 1 do 1, o 2 do 2. E no ano passado os e-commerces brasileiros também entraram nessa onda e a gente observou o ganho de relevância dessas datas duplas para o consumo. E em especial nesse início de ano, né, no primeiro trimestre, a gente vê 2 sazonalidades bem claras. No início de janeiro, que é quando tem os saldões, né, os e-commerces, o varejo como um todo entra nessa onda de saldão, e março, que é quando a gente teve ali a Semana do Consumidor. Ali não se concentrou tanto numa data dupla, né? O e-commerce usou uma semana inteira de promoções e isso trouxe um movimento positivo para o mercado. A gente percebeu esse aumento de receita, de vendas, puxado ali também nesse período. Legal. E aí quando a gente analisa a fundo, né, os dados, esse crescimento de alguma maneira ele pode estar enganando aí os líderes? A gente, claro, a gente tem um movimento no Brasil, né, de concentração muito forte nos grandes marketplaces. Esse número é muito puxado, né? Hoje na casa de 60% mais ou menos, um pouco mais até, desse volume todo de faturamento, 94 bilhões, está concentrado nesses grandes marketplaces. Mas a gente sabe que o marketplace depende do lojista ali dentro, né? Então, cada e-commerce, cada seller, ele tem um desafio de querer fortalecer o canal próprio, mas dependendo muito dos grandes marketplaces para esse grande volume. E aí a gente percebe também uma questão de mudança de hábito do consumidor, tá? O que tem se falado muito na questão econômica, né? O desafio com o endividamento, né, do consumidor brasileiro, né? Não só do consumidor, do brasileiro como um todo. O e-commerce, esse grande volume de faturamento sempre foi devido a produtos muito caros, né? Como eletrodomésticos, telefones. O brasileiro já tem um costume de comprar esses produtos online, entendendo que consegue preços mais vantajosos. Só que justamente a mudança que a gente tem visto da dinâmica é que outros produtos de consumo mais supérfluo, digamos assim, ou consumo mais rápido, que tem uma frequência maior de consumo, estão ganhando relevância. Então a gente percebe, com consequência disso, né, o ritmo de aumento de pedidos está maior do que o aumento de faturamento.
E é um crescimento 3 vezes maior, quase. Né? A gente está vendo esse crescimento de faturamento em 9% e um aumento de pedidos em 23%. Uau. Então, isso aí que traz um desafio para os e-commerces. Né? Os produtos mais caros continuam sendo responsáveis por essa rentabilidade, até porque é um pedido com um ticket super alto que você consegue atender já, ter uma rentabilidade maior, mas essa dinâmica de pedidos aumentando tem que trazer uma atenção para o varejista, né, de como manter esse consumidor presente no seu site, para que ele não venha para o seu site só para fazer aquela compra cara que ele vai fazer a cada talvez semestre, né, pensando num cenário de endividamento, né. Se grande parte da população está endividada, ela precisa se livrar de uma dívida para fazer outra, para comprar esses produtos mais caros. Então, os e-commerces precisam estar atentos a essas oportunidades de diversificar o pedido do consumidor com itens talvez não tão caros, mas que vão fazer com que ele tenha esse ritmo de consumo com ele. Porra, muito bem. O que eu vejo aqui, né, depois de ouvir todos os seus argumentos, Léo, é que a gente recebe um monte de pergunta, né? Acho que 90% das perguntas que a gente ouve quando a gente está falando dos dados do mercado é se o mercado cresceu. Né? Isso mostra uma certa imaturidade do mercado em geral, porque a pergunta certa a se fazer é como o mercado cresceu, né? E isso as ferramentas da Confi, que é a Neotrust, a gente consegue tangibilizar isso. Faz sentido? Faz total sentido. Muitas vezes, né, a gente percebe o varejista às vezes pessimista, né? Não tô com aquele ritmo que eu gostaria de ter, ou até mesmo otimista, não, eu estou crescendo, né? Mas é muito importante ele ter uma referência de como o mercado também está desempenhando, né? Acho que esse é o primeiro ponto que as nossas soluções dão como referência, né? Eu estou crescendo, ok, mas você está crescendo tão bem quanto o mercado? Exato, isso é sensacional. Ou se você está caindo, talvez você está caindo menos que o mercado. Você pode estar num ritmo até mais positivo. Então, o recado às vezes de queda pode ser até bom. Exato. Se você vê que o mercado está com uma desaceleração maior, né? Eu acho assim, tem esse lance acho que a melhor notícia do mundo é o mercado está caindo e eu estou subindo. Né? Exato. E para a gente achar essa fórmula, a gente precisa ter uma solução que entregue para a gente os dados corretos, não é? Perfeito. E acho que só para reforçar um ponto, né, toda essa dinâmica que a gente observa então de faturamento num ritmo, pedidos no outro, é uma questão do ticket médio também, né? Essa balança traz com que a média geral do valor final de um pedido está caindo, né? Ou seja, não é que o consumidor está gastando menos, ele só está gastando com maior frequência, ou diluindo mais os seus gastos. Sim. Então, isso traz também olhar que o mercado está com esse comportamento, né? Faz com que o varejista tenha lições importantes para a sua tomada de decisão, os caminhos, os rumos do seu negócio, né? Eu estava até acompanhando recente alguns conteúdos, né? Fazendo toda uma análise sobre essa mudança de consumo em termos de qualidade de vida que o consumidor está fazendo, né? Como isso impacta toda uma cadeia, não é? A gente pode ver, está caindo o faturamento de bebidas alcoólicas, porque o consumidor está mudando o consumo. Mas aí quando a gente vai olhar toda a cadeia que isso impacta, ok, os bares estão vendendo menos, né? Mas os produtos que, talvez a própria carne vermelha está sendo menos consumida porque o frango está sendo mais consumido, ovos estão sendo mais consumidos. Então, temos a consequência das canetas emagrecedoras. Não é a consequência, na verdade elas podem ser até causadoras dessa mudança de hábito, né? Que impacta não só a comida, mas a própria bebida que a gente começou lá atrás. Sim. E é isso puxando para comportamentos de empresas, né? Lá em 2017, a Amazon comprou a Whole Foods, que era um player de comidas naturais, né?
mercado não deu muita bola para aquela tomada de decisão lá atrás, e hoje já é um dos negócios mais rentáveis, né, pro mercado. O dinheiro saiu de um lugar e foi para o outro. Exato. Ele é o mesmo. E aí olhar esse comportamento do mercado como um todo, né, faz você até tomar essas decisões futuras. Né? Então, será que você está indo para o caminho certo? Não adianta só surfar a onda no momento. Né? Tem que ter essa visão estratégica para o futuro. Muito bem. Ó, o ensino que sai daqui, a lição que fica para mim é: o mercado cresceu, mas qual foi a qualidade desse crescimento? Né? E quer tomar a decisão certa, tem que tomar a decisão com o Neotrust, da Conf e com o meu amigo Léo. Valeu!